A oração, ela é um eflúvio poderoso que me ajuda a acalmar, me dá diretiva e me disponibiliza para continuar. Mesmo que aquela situação difícil que eu viva persista, mas eu emerjo de um momento de oração, de prece e de irradiação modificada, caso me disponha e me abra para receber o benefício que verte sobre mim. Nos domínios da mediunidade, no capítulo que fala mediunidade e oração, André Luiz vai dizer da bênção que acontece numa oração intercessória. Uma moça tinha mandado um áudio chorosa porque ela começou a tomar um remédio para o estômago por causa de uma infecção que a acometia. Parece que uma ferida, uma irritação, uma úlcera no estômago, e ela havia começado um remédio para atuar no enjoo, na falta de apetite, na dor. E ao perceber que o remédio não fazia efeito, porque ela persistia tanto com o sintoma da falta de apetite, quanto do enjoo, quanto da dor, nesse persistimento, ela desesperou. E começou a chorar por estar apreensiva do que poderia acontecer com o estômago dela. Porque alguém que tinha tomado aquilo e naquela altura já tinha melhorado e ela persistia com aquele quadro. E num momento eu mentalizei e vibrei uma energia boa, de paz para ela. E percebi que ela estava sendo atendida e acolhida. Porque não fica um pedido sem ser acolhido pelo benfeitor, e aquilo que puder ser feito, será. Porque o espírito superior, ele é detentor de um poder, de uma possibilidade que eu desconheço, é imponderável e defeso para mim. O atributo de um espírito superior, de um anjo. Por isso que, se ele quisesse, ele poderia interromper aquela situação que eu vivo, consoante se eu peço que aquilo seja retirado. Mas se ele não faz, é porque existe uma razão forte por trás, defesa para mim. E pode ser que eu tenha, antes de vir volver para esse proscênio,
implorado para que não houvesse intervenção numa dada condição que viveria. Porque precisava aprender com a experiência, angariar recurso, desenvolver força, sabedoria. O bom discernimento. Mas eu vou ser fortalecida na oração para continuar aquela luta. Aquele gênero que escolhi de esforço e de suor. Pode acontecer que alguém que veio a desencarnar permaneça ainda naquela estado vibratório de quando estava na carne. E por isso que existe um ajuste, uma acople ao encarnado que estagia na mesma onda, na mesma faixa. E acaba que, ao me abrir para o raio de ação e de energia da prece, do pedido, do agradecimento, mesmo porque eu me coloco numa atitude de oração para um agradecimento, porque esse estado me conecta com o nascedouro da força, da disposição moral para me melhorar. Pode ser que eu coloque um pedido, mas sempre na busca de fazer daquele momento um toque de sensibilidade, de querer, de disposição, de coragem para aquele momento e uma sede, estar faminta daquele momento, porque esse querer de ir em busca e desejar muito é imprescindível para que eu me coloque no tônus de receber. Veja, nem sempre a cura de uma condição, mas a força para lidar com ela com resiliência e ser aproveitável aquilo para mim. Caso contrário, eu perco o esforço. O movimento. A sinergia. Porque daí verte sobre mim consolo, amparo, aconchego, solicitude, orientação, benefício. E isso é esse regresso, essa volta ao alicerce, ao cimento da simplicidade, da essência, para regenerar, reconstruir o meu destino.
Por isso que há uma ação de empenho quando o benfeitor ele vai dizer para uma moça que se dizia traída pelo marido, e passa a ouvir do espírito bom que o casamento, essa união esponcialícia, não é uma simples, uma insignificante excursão, passeio num jardim, num campo. E nem é uma nota, uma música do engodo, da ilusão. Ele explica que o lar, assentado nessa base, ela é uma escola, ela é um intensivão, em que almas se reaproximam e que havia sido combinado isso para o serviço, o trabalho do próprio segmento, do próprio reajuste, regeneração, com vista àquilo que vou precisar apresentar de aperfeiçoamento e de aproveitamento real no porvir. Porque quando se considera um educandário, um local que eu vou para aprender algo, ali vai ter o mestre, o professor, e ali vai ter o aluno. Apesar que, tanto para um quanto para outro, é uma aprendizagem constante. Mas um está incumbido, se tem uma informação diferenciada que vai ajudar o outro, a disponibilizar. Porque se eu retenho para mim algo que vai ajudar o outro, isso é uma sombra, isso é uma deserção voluntária ao dever que eu impinjo. Porque ao reter uma informação, uma possibilidade que pode auxiliar, isso não me pertence, isso está transitoriamente para ser disponibilizado. Se eu paro aquele fluxo daquela informação instrutiva, benéfica, é um degredo opcional da minha parte. Com a sua respectiva inextricável de anomalia. Porque aquele que tem um preparo pela construção da renúncia que já conseguiu efetuar em si, ele precisa ajudar aquele que ainda está na retaguarda. Porque é um movimento em que cada qual é chamado a movimentar o recurso ao seu alcance, aquilo que dispõe, que recebeu por título precário, num empréstimo, e passar isso para o carro
que vai fazer chegar em quem precisa. Daí ele vai explicar que pode acontecer de que a esposa vai ver no esposo, na verdade, um filho espiritual. Alguém necessitado que precisa da sua ajuda, da sua compreensão, da sua doação, do seu sacrifício. E o homem, pode ser que ele vá ver na esposa uma filha de coração, adotiva, que precisa dele, tolerância, paciência, bondade, auxílio, para conseguir cada qual ir de um dolo, de um engano, de uma sombra para a paz, a luz, para conseguir ficar de pé. Moralmente. Por isso que o amor, a caridade, não é só aquele céu cor-de-rosa, aquela aventura de arco-íris, e não passa apenas por um sexo atendido. E vivido ali. É muito além, porque a caridade, ela prescinde da manifestação carnal, porque é um movimento do espírito. De variada forma, numa palavra, numa ação, num pão que eu dou, eu estou exercendo a caridade genuína, movimentando energia para isso, numa instrução, no testemunho, porque eu posso falar algo que o outro beneficia daquilo. Mas a primeira impacto que chega é o meu testemunho. E é o que fica. Porque o que eu venha a fazer e falar se assenta sobre aquilo que faço. E é disso que promana a caridade pura. É uma intrepidez para renunciar, para abrir mão em favor do outro, para perdoar, para dar outra face, 70 vezes 7. E ao estar atenta àquilo que foi confiado a mim pelo Cristo, para cuidar, auxiliar, esse alguém ele pode até ser assaltado, prejudicado por parasita, micro-organismo, escorpião, verme, da morte, da sombra. Mas se o jardineiro, pomocultor, ele está atento, vigilante, não há que recear, eu posso ficar em paz. Porque quando uma situação é confiada a mim, eu vou prestar conta, se não em tempo real, num dado momento que tiver condição para isso, do que eu estou fazendo com aquilo. Ou naquela experiência.
Se eu tenho uma conta de água vencida na minha mão, eu já estou com um débito em relação à empresa subsequente daquela conta. E, ao invés de ir lá e mesmo fazendo uma divisão de parcela para viabilizar esse pagamento, para fazer a quitação imprescindível, necessária, e negociar, e mesmo que gaste anos para que eu consiga quitar aquela conta, aquele débito, eu fui, tive boa vontade, negociei, parcelei, sou em dia com a quitação do respectivo boleto mensal. Daí, quando sou chamada à prestação de conta dessa situação, é aferido, averiguado uma atitude nobre de alguém que estava com uma conta vencida, que de boa mente foi até a respectiva empresa, negociou, parcelou, inteirou e paga certinho a cada mês a respectiva conta. Mas se ao contrário eu pego essa conta vencida e deixo num canto, mesmo sabedora que estou em débito com aquela empresa, que precisava quitar aquilo, mesmo sem ter dinheiro, mas buscar uma negociação, uma saída, e deixa aquilo, vai rodar juros em torno daquilo. Aí pode passar ano, sai e entra ano, e os juros estão incidindo. Isso significa que aquela conta vai voltar para mim, só que com uma diferença, acrescido de um juro exorbitante. E é assim com aquilo que eu reencontro aqui para tentar resolver. Se eu chuto meu balde e fujo do que preciso fazer, aquilo vai voltar para mim acrescido de juro e da complicação subsequente. Por isso que é preciso pedir para Jesus a boa intuição, a boa inspiração, a boa sabedoria, do Iapoque ao Chuí. Eu preciso de seguir com a boa vigilância, que vai significar um pentelésimo novo, viçoso, ao pentelésimo amargo, aflito. Porque eu já vou prestar conta em tempo real do que estou fazendo, do meu tempo. Porque a minha consciência, ela afere, ela avalia e rastreia o que
faço com o tempo, e me devolve essa análise. Por isso preciso pedir para Jesus a boa análise, a boa prudência, para rastrear como eu tenho empregado a minha energia, o meu tempo. Porque seja o tempo emprestado para mim, seja um talento, seja uma informação, vou prestar conta disso. Eu não vou passar despercebido com isso. Uma conta vai ser prestada por mim de como empreguei e disponibilizei isso para meu entorno. E pode haver momento que eu não vou conseguir diferenciar se eu estou viva na morte ou se eu estou morta na vida. Pela confusão que pode se abater sobre mim. Mas nesse esforço titânico, é possível, de passo em passo, adaptar a visão ao que acontece, para tomar a melhor decisão. Como quando se entra num quarto que está escuro, e à medida que você fica ali um tempo, é possível identificar um móvel, uma cama, uma estante, uma cadeira. Porque posso estar na minha existência, mas em meio a uma sombra mortífera, mas posso estar no mergulho de uma obnubilação, de um pânico, na minha existência. Que eu preciso domar para o objetivo a que propus. E aqui, algo que os amigos espirituais não cansam de nos alertar é a importância de retribuir o bem ao mal. De dar a túnica se me toma a capa. Andar 2.000 milhas se me obriga a andar 1.000. Porque nesse movimento 70V7, eu deseclipso o império. Da obnubilação. Porque a alma, a energia da magia negra, sombria, está em olho por olho, pé por pé. Que é algo que vai impor numa tresvario, um mergulho, numa espessura tal, num piche, que eu vou ficar presa, enleada naquilo. E mesmo indo trabalhar, comendo, dormindo, vou estar morta por dentro, aprisionada, algemada. E perco a visão intuitiva.
o enxergar do discernimento, por isso que é preciso ter cautela para não se entregar ao ressentimento, que acaba por enigmatizar, obliterar meu raciocínio, e solapa minha intenção de vencer, superar a prova, o teste que vivo, com paciência, com longanimidade, com resiliência, com valor. No capítulo subsequente do livro supracitado, Mediunidade no Leito de Morte, vai ser falado da planta que incrusta, parasita e asfixia, enfraquece um arbusto anêmico, raquítico, da interação de um desencarnado com o encarnado. E ao pedir, solicitar o que não conheço, o que está defeso, inacessível para mim, eu acabo que tenho na devolutiva o que não desejei, o que não queria. E nessa atuação pode acontecer uma gasolina para excitação psíquica, que o desencarnado impinge sobre o encarnado. E a importância de tomar essa rédea, porque mesmo sob um assédio, uma vindita, tentando imperiar sobre mim, é no perdão incondicional que eu libero aquela situação e consigo angariar recurso para seguir.